gente vai meditar hoje no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17, onde Jesus continua aqui o seu sermão do monte, e nós vamos até onde for possível hoje. Vamos ver várias coisas aqui a respeito dos ensinamentos de Jesus durante esse sermão, que é o sermão mais conhecido do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Depois dele falar das bem-aventuranças, dos discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo, então ele começa aqui agora a falar sobre a questão da lei em relação a ele, e ele começa a aplicar alguns ensinamentos na vida dos seus discípulos. Lembrando que esse sermão é um ensinamento para os discípulos. Então esse Sermão do Monte, ele traz uma orientação de como um discípulo de Jesus deve andar. Então, se a gente quer saber qual é a vontade de Jesus para nossas vidas, esse Sermão do Monte, eu vejo ele como uma base, um fundamento. Ele ensina coisas preciosas, maravilhosas a respeito da vontade de Jesus para os seus discípulos. Então, que a gente possa prestar bastante atenção para a gente compreender o que o Senhor nos ensina aqui. Vamos ler a partir do 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus aqui está antecipando uma possível dúvida das pessoas. Algumas pessoas poderiam pensar que Jesus estava vindo para revogar a lei. Jesus ele era diferente dos escribas e dos fariseus. Ele ensinava com muita autoridade. Ele ensinava coisas diferentes do que eles ensinavam. Ensinava de uma maneira diferente. Estava fazendo muitos sinais e milagres. E é provável que muita gente tenha ficado com dúvida nos seus corações, pensando se Jesus estaria vindo para instituir algo totalmente novo e diferente da lei. Então Jesus aqui ele deixa bem claro o pensamento dele a respeito da lei, para que as pessoas não viessem a se enganar a respeito do que ele estava querendo ensinar. Então isso aqui serve de introdução para tudo que ele vai ensinar aqui pela frente. Esse versículo 17 e até o 20 é como que uma introdução dos ensinamentos que ele vai proferir depois a respeito dos seus mandamentos. Então quando ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ele já deixa bem claro aqui que ele não veio revogar, ou seja, abolir a lei. Ele não veio dizer assim, olha, a lei de Moisés não serve para mais nada. A lei de Moisés não vale nada. Podem jogar no lixo o Antigo Testamento. Quando ele fala que a lei ou os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então ele não veio revogar. Ele não veio dizer que não prestava para nada, que podia abandonar, esquecer, porque agora ele ia ensinar coisas novas, totalmente diferentes, e que não tinha nada a ver com a lei ou os profetas. Não foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio abolir a lei e os profetas, ele não veio deixar de lado tudo aquilo que Deus ensinou antes. Na verdade, a lei e os profetas fazem parte de um conjunto do plano de Deus, dos ensinamentos de Deus na história. A revelação de Deus ela foi progredindo, mas a lei ou os profetas têm o seu papel, têm a sua importância, e Jesus deixou bem claro aqui que ele não veio abolir, não veio rejeitar totalmente a lei e os profetas. Aí ele diz assim, não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra cumprir é interessante da gente compreender, porque ele disse que veio cumprir, ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que nele, na sua pessoa, a lei ou os profetas têm um cumprimento, ou seja,
a lei e os profetas apontam para Jesus. A lei e os profetas falam de Cristo. Muitas coisas da lei simbolizavam Jesus e a sua obra. É tanto que nesse livro mesmo de Mateus, muitas vezes é dito assim: Jesus fez isso para cumprir o que estava escrito, assim, assim e assim. Então Jesus cumpriu muitas coisas que os profetas disseram. Tudo aquilo que os profetas disseram a respeito do Messias se cumpriu em Cristo. Ou seja, se realizou, veio a se tornar uma realidade nele. Muitas simbologias da lei eram simbologias a respeito de Cristo e da sua obra. Por exemplo, o cordeiro, os bodes, que eram usados para expiação do pecado, o sangue simbolizava o sangue de Cristo, os animais simbolizavam o próprio Cristo, o culto no Antigo Testamento simbolizava o culto de hoje, que é em espírito e em verdade. O altar, os castiçais, o incenso, os objetos do tabernáculo, muitas daquelas coisas simbolizavam Jesus, a obra de Cristo, realidades espirituais, que não dá para a gente entrar em detalhe aqui. Então o que Jesus quis dizer? Eu vim cumprir, eu vim realizar aquelas coisas que eram sombras na lei, que eram coisas simbólicas, que eram simbologias de uma realidade futura, se cumpriram em Cristo. A Bíblia diz que a lei, ela era sombra do que haveria de vir depois. Então Jesus, ele não veio abolir a lei e os profetas. Ele veio fazer com que a lei e os profetas tivessem um cumprimento pleno, perfeito, completo na sua pessoa. Quando Jesus chegou, ele realizou e começou a realizar até o fim dessa existência, dessa era, aquilo para o que a lei e os profetas apontavam. A lei e os profetas têm um cumprimento, ou seja, uma realização plena na pessoa de Jesus. É importante a gente compreender isso, irmãos, porque às vezes tem gente que pensa que o Antigo Testamento não serve de nada, que só o Novo Testamento é que importa. Não, o Antigo Testamento ele tem a sua importância. Agora, é óbvio que nem todos os mandamentos da lei estão vigorando hoje. Porque há mandamentos que eram para um contexto específico. Por exemplo, só para a gente compreender, a lei ela tinha aspectos civis, cerimoniais e morais. Os aspectos civis da lei, que eram para Israel especificamente, não estão em vigor mais hoje. Aquelas leis de apedrejamento, leis de purificação, de julgar situações específicas entre o povo de Israel, aquilo ali não se aplica mais hoje. As leis cerimoniais também, que eram as leis referentes ao culto, a maneira como se cultuava a Deus no Antigo Testamento, elas tiveram cumprimento na Nova Aliança. Então, elas eram sombras de coisas que viriam depois. Então, todos os rituais de sacrifícios, de holocaustos, de animais, até as roupas dos sacerdotes, tudo que era feito no culto, a questão de circuncisão, de sábado, de festas de lua nova, tudo isso eram sombras de realidades espirituais do presente. Se cumpriram e agora ninguém mais vive nas sombras, a gente vive na realidade. Agora, os aspectos morais da lei são coisas que não mudam, estão baseadas no caráter de Deus, são coisas que sempre vão ser do mesmo jeito. Por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, amar a Deus, amar o próximo. Essas coisas permanecem para sempre, porque estão baseadas no caráter de Deus, e o caráter de Deus é imutável. Então o que Jesus fez foi o quê? Jesus, quando veio, ele veio dar um clareamento do que a lei significava. Nós vamos ver aqui mais na frente que Jesus ele veio dar um entendimento correto a respeito da lei, um entendimento mais profundo.
nós vemos que nos ensinamentos de Jesus, ele não aboliu os ensinamentos da lei, que ele vai falar aqui depois, mas ele deu um novo entendimento. Ele trouxe uma reflexão mais profunda a respeito das coisas. Ele veio ensinar a respeito do espírito da lei, ou seja, da essência da lei, e não apenas do mandamento exterior. Porque o judeu, geralmente, ele compreendia o mandamento exterior ali, mas não compreendia a essência, o espírito da lei. E Jesus ele veio fazer esse aprofundamento, é o que a gente vai estudar hoje aqui. E aí ele continua dizendo no versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Jesus está querendo dizer? O i que ele fala aqui é a letra grega iota, que era equivalente à letra no hebraico iod, que era a menor letra que tinha. E o tio era um sinalzinho bem pequeno, que era usado no hebraico, que era como se fosse um acento. Então, era a menor letra e o menor sinal. E Jesus usou isso aqui para querer dizer o quê? Que até os mínimos detalhes da lei vão ter um cumprimento, vão se cumprir, não vão deixar de se realizar. Então, o céu e a terra, que são coisas que a gente olha assim e parece permanente, mas o céu e a terra vão passar um dia. Só que é algo que demora muito. Já está há milhares de anos aí o céu e a terra. É por isso que Jesus usa o céu e a terra como parâmetro para querer dizer que nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até, como ele diz, até que o céu e a terra passem. Ou seja, só depois do final de tudo, quando o céu e a terra passarem, que quando é que vai ser isso? No final de tudo, quando for criado novos céus e nova terra. Então a terra e o céu que nós conhecemos vão passar. Então só nessa época é que a lei vai se cumprir totalmente. Então, até que o céu e a terra passem, nada da lei vai cair por terra, ou seja, vai deixar de ser cumprido. Tudo vai ser cumprido, aquilo que a lei e os profetas falaram. É isso que Jesus está dizendo. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ele fala daquele que violar um destes pequenos, um destes mandamentos, posto que dos menores. Que mandamentos seriam esses aqui que ele está falando? Com certeza Jesus não está se referindo à lei de maneira completa, em todos os seus mandamentos. Porque, como eu disse para vocês, tem coisas da lei que eram para aquela época, para Israel, que não vigoram mais hoje. Embora existam aspectos da lei, como eu disse, que continuam, ainda permanecem. Então, quando Jesus fala destes mandamentos, posto que dos menores, que ninguém deve violar, ele está falando do seu ensino, de tudo aquilo que ele estava ensinando e que ainda iria ensinar. São os seus mandamentos, que ele está dizendo aqui que ninguém pode violar. Ninguém pode violar e nem ensinar errado para uma outra pessoa. Porque ele deixa muito claro aqui que se alguém violar um desses mandamentos e ainda ensinar a uma outra pessoa, essa pessoa será considerada o mínimo no reino dos céus. Como assim? Isso não quer dizer que a pessoa vai estar no reino dos céus, porque é óbvio que ela não vai estar, se ela desobedece os mandamentos de Cristo e ainda ensina errado aos outros, ou seja, é um falso mestre. Ela não vai estar no reino dos céus. Isso é óbvio. Então, o que quer dizer que ela vai ser considerada um mínimo no reino dos céus? Quer dizer que lá no reino de Deus, essa pessoa vai ser conhecida. Vão saber quem ela é. Mas ela vai ser alguém que não vai ter credibilidade nenhuma. Vai ser aquela pessoa que vai ser considerada muito pequena, que não é digno de nada. Alguém que, numa linguagem bem cearense, não tem moral nenhuma, não tem respaldo de nada. Alguém que está queimado, que está com uma má fama no reino dos céus.
e obviamente não vai estar lá. E ele diz que aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, quem é que é grande e quem é que é pequeno aos olhos de Deus? Depende da vida da pessoa. Isso aqui é um ensinamento muito interessante para nós, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito em ser grande aos olhos dos homens. E isso, irmãos, não importa nada, isso não tem valor nenhum, ser grande aos olhos dos homens. Tem gente que não é grande aos olhos dos homens, mas é grande aos olhos de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa obediente aos mandamentos de Cristo e ainda ensina aos outros a obedecer os mandamentos de Cristo. Então essa pessoa, ainda que não seja popular, ainda que não seja conhecida por ninguém, ela é grande no reino dos céus. No reino de Deus ela é conhecida, ela é uma pessoa que tem a mais alta credibilidade diante de Deus, dos anjos, de todos os seres celestiais, diante do povo de Deus que vai estar lá durante toda a eternidade, aquele que obedece e que ensina os mandamentos de Cristo. Ele é uma pessoa altamente considerada, que tem a mais alta credibilidade no reino dos céus, ainda que aqui ela não seja ninguém aos olhos dos homens. Então, é isso que a gente tem que buscar, ser grande aos olhos de Deus. E ainda que a gente seja popular aqui, se a gente for uma pessoa que desobedece e ensina os outros a desobedecer os mandamentos de Cristo, nós vamos ser considerados no reino de Deus ninguém. A gente não vai ter valor nenhum, a gente vai ser mínimo, muito pequeno. Lá no reino dos céus, a nossa credibilidade vai ser o mais baixo possível, ainda que aqui na terra a gente tenha sido considerado uma pessoa altamente importante, altamente popular. No reino dos céus a gente não vai ser nada. Então, o que realmente importa é ser grande no reino dos céus. E aí no versículo 20 ele fecha essa introdução dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha que coisa interessante, ele estava falando sobre obediência, né? Sobre obedecer os seus mandamentos, os mandamentos de Cristo. E aí ele vai e diz isso, que se a nossa justiça não exceder em muito, não é em pouco não, viu? É em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Primeiro, para a gente compreender o que é justiça, que ele está falando aqui, é a retidão de vida, é o caráter de Deus na vida da pessoa, é o andar em santidade. Isso é a justiça que ele está falando aqui. É ter a vida de Deus em si, o caráter de Deus, ser conforme a imagem de Cristo, certo? Essa é a justiça que Deus quer colocar em nós. Na verdade, a Bíblia diz, lá em, se eu não me engano, é 2 Coríntios 5, 21, que Jesus se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que a gente tivesse a retidão de Deus, a santidade de Deus em nós. Então, essa justiça que é dada a nós, que se torna a nossa justiça, né? Ela tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Por quê? Como é que era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça deles era aquela justiça de aparência, sabe, aquela retidão de aparência, aquela religiosidade falsa, exterior, baseada só no que parece. Eles eram pessoas que, quem olhava de fora, pareciam que eram muito obedientes a Deus, pareciam que eram grandes homens de Deus, se vestiam como homens de Deus, falavam como homens de Deus, procuravam seguir os mínimos detalhes dos rituais da lei, davam o dízimo até dos mais simples elementos, vegetais, cereais e tudo, eles davam o dízimo, faziam jejuns e tudo mais, mas o coração deles era podre, era mau, eram pessoas que só eram religiosas, de aparência, mas eles eram hipócritas, não eram verdadeiros, não adoravam a Deus em espírito e em verdade.
não tinham o caráter de Deus em si mesmos. Ou seja, era uma justiça de aparência, uma justiça falsa, uma religiosidade vazia. Então é isso que Jesus está dizendo. Vocês não podem ser daquele jeito. Aquela justiça hipócrita, falsa, aquela religião vazia. Vocês têm que ir muito além disso. Se vocês não forem muito além disso, vocês não vão entrar no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês forem iguais aos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se vocês forem só um pouquinho melhor, vocês não vão entrar. Vocês têm que ser muito melhor do que aquilo. Ou seja, vocês têm que ser pessoas que são parecidas com Deus, que amam a Deus de verdade, que têm o caráter de Cristo, que realmente andam em justiça, retidão e santidade diante de Deus. Uma vida consagrada, uma vida diferente, uma vida transformada. E que anda de acordo com os meus mandamentos. É isso que Jesus estava dizendo. Se vocês não forem assim, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus fala essas coisas? Porque ele ia começar a dar uma série de instruções para os discípulos aqui. Uma série de mandamentos. Então ele já estava deixando claro para os discípulos que eles tinham que obedecer esses ensinamentos e ensinar a outros para que eles fossem considerados grandes no reino dos céus, e que eles tinham que fazer tudo isso também para ser diferente dos fariseus. Eles não podiam se espelhar nos fariseus, eles tinham que ir além. Então agora ele vai começar a dar os ensinamentos. E nós vamos chegar nessa parte agora para ver então como é que nós devemos andar. Como é essa justiça que Deus quer colocar no nosso coração. Como é que Ele quer que seja o nosso caráter. Então vamos lá agora para o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Ou seja, vocês têm ouvido o que tem sido ensinado para os seus antepassados. Não necessariamente ele está falando aqui somente da lei, mas de tudo aquilo que os escribas e fariseus ensinavam, as suas tradições, aquilo que eles diziam para as pessoas. Então ele continuou: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então o mandamento não matarás, ele está na lei. Realmente é um dos mandamentos do decálogo, não matarás. Eu não lembro, mas eu li algum estudioso falando que essa expressão, quem matar estará sujeito a julgamento, isso aqui não está escrito na lei. É claro que isso aqui é verdade, mas isso aqui foi algo dito pelos escribas e fariseus como uma conclusão lógica do fato de não matar, né? Que realmente quem não matar está sujeito a julgamento. Então esse aqui era o ensinamento limpo e seco que os mestres da lei, que eram os escribas e os fariseus e saduceus, ensinavam às pessoas. Não matarás, quem matar vai ser julgado. Aí Jesus no 22 diz: eu porém vos digo. O que essa expressão significa? Jesus está querendo dizer assim, ó, vocês ouviram isso, né? Deixa eu dizer agora para vocês uma coisa. Eu vou dizer uma coisa mais além. Eu vou dizer uma coisa que vocês não ouviram ainda. Eu vou além desse mandamento. Eu vou aprofundar o que vocês ouviram. Eu vou dar aqui uma reformulada, um aprofundamento nesse ensinamento que vocês ouviram. Ele não está errado, mas vocês não entenderam ele bem. Vocês não entenderam ele completamente. E eu vou ensinar para vocês agora como é realmente que Deus quer que pratique isso. Interessante, porque às vezes tem gente que pensa assim, né? Que a lei era dura e que a graça é uma moleza. Né? Quem vive na graça pode viver de qualquer jeito, pode andar de qualquer maneira, Deus nem se importa se tiver no pecado ou não. Quem vivia na lei era duro, se desobedecesse morria, na graça não, anda de qualquer jeito. Esse pensamento é totalmente errado.
Na verdade, a graça de Deus, esse negócio de dizer que nós estamos na época da graça, também é errado. A graça de Deus, ela sempre existiu. E a lei de Deus ainda continua existindo também. Não foi abolida, como Jesus disse. Então o mandamento não matar continua em vigor. Só que agora, na nova aliança, ele ainda é mais exigente do que era no passado. Jesus não veio afrouxar. Pelo contrário, Jesus ele veio mostrar o real significado. E nós vamos ver aqui que o significado real desse mandamento ainda é mais exigente do que o entendimento que os judeus tinham dele. Porque o entendimento que os judeus tinham era o matar no sentido físico. Você chegar para o seu próximo e esfaquear ele, apedrejá-lo, matar fisicamente uma pessoa. Esse era o entendimento deles. Cometer um assassinato. E eles não iam além disso. Para eles matar só era isso. Mas veja o que Jesus vai dizer aqui. Ó. Preste atenção. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só que interessante que Jesus diz aqui. Ele diz, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus está falando aqui? Jesus está indo além do matar físico, o matar do corpo. Jesus está falando aqui agora do ódio do coração, daquela ira pecaminosa que leva a pessoa a ter um desejo mau, pecaminoso no coração, um ódio por alguém. Isso aqui é muito interessante porque é um aprofundamento maravilhoso do que Deus quis ensinar. Ele está ensinando aqui o que realmente significa não matar. Aí alguém pode se questionar, né? Irmão, se irar é pecado? Porque a Bíblia diz, né? Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo? Se porventura vocês vierem se irar, não pequem. Se acontecer de vocês se irarem, não cometam pecado. E não deixem essa ira tomar conta de vocês por muito tempo. É isso que Paulo está dizendo. Então, a ira, por si só, ela não é pecado. A ira, por si só, solto, uma pessoa se irou, se revoltou, não necessariamente ela pecou. Nós vemos que Jesus, por exemplo, ficou irado certa vez. Pegou o chicote e saiu derrubando as mesas dos cambistas, expulsando as pessoas do templo. Jesus estava irado com a atitude que eles estavam fazendo. Deus mesmo, ele se ira. Só que a questão que Jesus está ensinando aqui é aquela ira que vem acompanhada de pecado. Aquela ira que vem acompanhada de ódio no coração. De vontade de prejudicar a pessoa. Sabe aquela vontade que você sente às vezes que você não revelou nunca para ninguém, mas você sentiu aquela vontade de esganar aquela pessoa. Você sentiu vontade de esmurrar ela. Você sentiu vontade até de matar. Você ficou tão irado, tão revoltado, que você queria se vingar, você queria prejudicar ela de alguma maneira, você queria que ela recebesse o troco, você queria que alguma coisa ruim acontecesse com ela, um acidente, que ela morresse, que ela tivesse uma doença, alguma coisa do tipo assim. Isso é a ira que Jesus está falando aqui. Aquela ira carregada de ódio, de vontade de matar, de prejudicar, de fazer o mal, de se vingar. É isso que Jesus está dizendo. E quem se ira dessa maneira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ou seja, essa pessoa vai sofrer punição da parte de Deus. Então Jesus está deixando bem claro que aqui, olha, não é só o matar do corpo,
a ira, aquela ira odiosa, aquele ódio no coração, aquela vontade de fazer o mal, já é pecado. Se no seu coração você odiar o seu irmão, é o que João ensina também, lá na sua carta. Se você odiar o seu irmão, você está cometendo assassinato. Só que é um assassinato que acontece no coração. Você não foi às vias de fato, não matou a pessoa. Mas no seu coração, diante de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Ainda que a gente não tenha matado a pessoa, nós cometemos um assassinato. Porque no nosso coração, o nosso desejo foi fazer aquilo. Foi matar, foi prejudicar, foi fazer o mal, ou desejar que alguém matasse. Então é pecado da mesma maneira. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Essa palavra insulto é uma palavra em aramaico, haka, em algumas traduções, que significa uma pessoa que é indigna, uma pessoa que é totalmente rejeitada, uma pessoa que você considerar a pessoa como um ninguém, alguém totalmente desprezado, alguém que não é digno de nada. É isso que ele está querendo dizer aqui. Proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, agora ele está falando não mais só do sentimento de raiva contra a pessoa, mas de você proferir palavras com o intuito de humilhar, palavras com o intuito de ofender. Sabe quando alguém fala com o intuito de agredir? Aquelas palavras que as pessoas falam com o intuito de ferir, de machucar, aquelas palavras carregadas de ódio, onde a intenção da pessoa é fazer mal, é machucar, é prejudicar o outro, fazer o outro se sentir humilhado, se sentir ninguém, se sentir caído. Essas palavras é que ele está falando aqui: insultar, agredir, ferir com palavras. Tem muita gente que é mestre nisso, irmãos. Se orgulha de dizer: nunca matei ninguém. Mas tem uma língua afiada, venenosa para ferir, para machucar, para pisar, para tratar mal os outros. Então Jesus está querendo dizer o que aqui? Você se tornou um assassino do mesmo jeito. Você matou com a sua boca. Você matou com as suas palavras. Você destruiu aquela pessoa com o que você disse. Isso também é matar. Tem muita gente que está por aí, irmãos. Não são poucas não. Muitas pessoas que estão por aí, até hoje, machucadas, feridas, magoadas, cheias de rancor no coração, por causa de uma palavra que alguém disse, por causa de uma simples palavra que alguém falou, com o intuito de machucar, de ferir aquela pessoa, de insultá-la. Aquilo foi pior até do que uma agressão física. Foi como e essa pessoa está vivendo como se ela estivesse morta, seu coração morto, porque a agressão foi tão grande que ela não consegue nem se reerguer na vida. Tem gente que é rancorosa e cheia de mágoa por causa desse tipo de coisa. Conheço gente assim, que por causa de palavras nunca mais se ergueram na vida. Então isso é muito prejudicial, é disso que Jesus está falando. E ele diz: e quem me chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra tolo aqui é o mesmo sentido de insensato, alguém que não é sábio, alguém que é um rebelde, alguém que alguém que está em rebelião contra Deus, que não tem sabedoria, que anda como um tolo, como alguém que está distante de Deus, que não tem entendimento de nada. O sentido é esse. Ele está querendo dar um exemplo aqui de um irmão que chega para outro e diz: olha, você é um insensato, você é um rebelde, você não é de Deus, você é uma pessoa que está longe de Deus, que não vive em sabedoria. Ou seja, soltou uma palavra contra a pessoa de juízo, declarando que ela é alguém que não é de Deus,
que está longe de Deus, que está sem Deus na sua vida. Uma palavra de condenação, de julgamento, uma palavra com o intuito de querer denegrir aquela pessoa, de querer derrubar ela, de querer fazê-la se sentir ninguém, fazê-la se sentir desprezada diante de Deus. É tipo como você chegar para alguém e dizer, olha, tu é um tolo. Em outras palavras, tu não é de Deus, tu não é uma pessoa de Deus. Tu é um rebelde, tu é um insensato, tu está longe de Deus. Uma palavra de julgamento, de dura crítica. Então, isso aqui também, como ele diz, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Jesus usa aqui uma palavra Geena, que era um vale que existia realmente lá em Israel, onde eram jogados lixo, eram jogados corpos de pessoas, e esse vale estava sempre pegando fogo, nunca se apagava. Ele usou esse vale como uma simbologia do inferno, que é a condenação final daqueles que morrerem sem Cristo. Então o que Jesus está querendo dizer com tudo isso aqui, resumindo? Que matar não é só o matar o corpo, mas os pensamentos. Você pode matar alguém com os seus pensamentos, com o seu desejo no coração, aquele desejo cheio de ódio, e com as suas palavras também. Então, irmãos, que a gente possa ter muito cuidado com o que a gente pensa a respeito dos outros e com o que a gente fala com as pessoas. Porque ainda que a gente nunca tenha matado ninguém, se a gente agir dessa maneira, nós vamos estar caindo no mesmo pecado diante de Deus. É isso que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. Ele está querendo dizer o quê? Um discípulo meu não pode ser assim. Vocês têm que ser diferentes disso. Vamos continuar, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Vamos entender o que Jesus quis ensinar aqui. Primeiro ele diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta. Ele está usando aqui a linguagem do Antigo Testamento, onde existia o altar, no qual eram feitos os sacrifícios de animais. A oferta aqui que ele está falando não é oferta de dinheiro. Era os animais que as pessoas levavam para serem oferecidos em holocausto, como expiação pelos pecados. Ou oferta de manjares, que era oferta de alimentos. Oferta de libação, que era vinho, que era derramado sobre os animais, se não me engano. Então essa era a oferta. Ele está usando aqui a linguagem do ritual de culto judaico. Ele está querendo dizer o que, em outras palavras? Quando você vier prestar o seu culto a Deus, a oferta que ele está falando aqui é o seu culto, trazendo para nós hoje. Quando você vier adorar a Deus, trazendo a tua oferta, que é o teu culto, a tua adoração, você está vindo se congregar ali com os irmãos para poder adorar o Senhor, louvar o seu nome, estar na presença dEle, falar com Ele em oração, render graças e louvores ao Senhor. Então, quando você vier fazer isso, ou mesmo no seu culto pessoal, na sua casa, ou onde você estiver, se você vai adorar a Deus, vai orar, vai buscar a presença de Deus, você precisa fazer uma reflexão antes. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele diz o seguinte, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Ou seja, quando você for apresentar o teu culto a Deus, se naquele momento vier ao teu coração uma lembrança de que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra você, não apresente o teu culto. Por quê? Porque ele não vai ser recebido por Deus. Deus não vai receber a adoração. Deus não vai receber a oração. Deus não vai ouvir. Deus não vai aceitar o culto. Por quê? Porque Deus ele só aceita o culto
daquele que está bem com o seu próximo. É como diz na palavra de Deus: se alguém não ama o seu irmão, também não ama a Deus. Então, irmãos, o que significa isso? Algumas pessoas pensam que isso aqui significa o seguinte: que ainda que uma pessoa tenha alguma coisa contra você, mesmo sem você ter feito nada, você tem que chegar para essa pessoa e pedir perdão para ela, mesmo sem você ter feito nada, porque ela está com raiva de você e você tem que chegar lá e pedir perdão para ela de alguma coisa que você não sabe nem se fez e depois ir adorar a Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui. Está subtendido aqui que a pessoa tem alguma coisa contra ti, contra a pessoa, no caso aqui que vai deixar a oferta, porque esse irmão que está indo deixar a oferta fez alguma coisa, cometeu algum pecado, ofendeu alguém. O sentido do texto aqui, quando a gente for ler aqui até o restante, o contexto aqui mostra que ele está falando de alguém que está indo prestar um culto, mas ele agrediu um irmão. Todo o contexto está falando disso, de alguém que pecou contra outra pessoa, que fez mal ao próximo. Então o sentido é esse. Se você está indo prestar um culto, aí você se lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você. Por que ele tem alguma coisa contra você? Porque você o machucou, porque você falou alguma coisa, porque você foi injusto, porque você fez alguma coisa errada, porque você pecou contra ele, falou o que não devia, ou fez o que não devia, ou deixou de fazer alguma coisa que devia ter feito, agiu com injustiça. Qualquer que seja o que você tenha feito, que você sabe que machucou a pessoa. Você sabe que você fez alguma coisa que machucou aquela pessoa, que fez mal a ela, que prejudicou ela de alguma maneira. Esse é o sentido do texto. Porque não faz sentido você pedir perdão para uma pessoa se você não fez nada. Ninguém pede perdão para alguém se você não fez nada contra a pessoa. É claro que se alguém está com raiva de você, é importante você procurar saber qual foi o motivo. Por que ela está com raiva de você? E procurar se reconciliar com ela. Como diz na palavra de Deus, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas você não vai estar culpado de nada se alguém está com raiva de você sem você ter feito nada. Você não tem culpa nenhuma. Deus vai receber o teu culto. Embora, é claro, seja importante a gente procurar uma reconciliação. Mas o que ele está falando aqui é de quando a gente prejudica alguém. Então, irmãos, antes de adorar a Deus, de prestar culto a Deus, se a gente percebe e sabe, lembra que a gente fez alguma coisa contra uma pessoa, saiba de uma coisa: o nosso culto não vai ser recebido por Deus. Não vai. Lembra que Pedro ensina para os maridos tratarem bem suas esposas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, se o marido não trata bem a mulher, Deus não ouve as orações dele, porque para Deus receber um culto de alguém, essa pessoa precisa agir corretamente com o seu próximo. Se pecou, pedir perdão, se arrepender e se reconciliar. Deus não aceita um culto de alguém que vive falando mal dos outros, vive prejudicando as pessoas, vive pecando contra os outros, e aí tem um monte de gente com raiva dessa pessoa por causa das coisas que ela fez, das coisas que ela falou, e aí ela vem na maior cara de pau cultuar a Deus achando que Deus vai receber. Deus não vai receber, irmãos. Deus não vai aceitar esse culto. Por isso que ele diz: deixa perante o altar a tua oferta, ou seja, interrompe o que você está fazendo agora, porque Deus não vai aceitar o teu culto. Para com tudo que você está fazendo, porque senão teu culto vai ser em vão. E vai atrás de quem você prejudicou e se reconcilia com essa pessoa. Pede perdão para ela, reconhece o teu erro, se reconcilia com ela. E aí depois você busca a Deus, adora a Deus, porque senão não vai adiantar de nada. Deus não vai receber esse culto.
Então ele diz, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Ou seja, para fazer a oferta, para prestar o culto, tem que primeiro se reconciliar com o irmão. É isso que Jesus está deixando bem claro. Vamos ver aqui o 25 também. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e se digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É um contexto bem parecido do que Jesus falou antes. Jesus está dando um outro exemplo aqui, significando o seguinte agora. Se você tem um adversário, alguém que é teu inimigo na vida, no caso aqui, alguma coisa você fez contra essa pessoa. Porque, como é que a gente sabe disso? Porque ele está falando aqui que vai chegar um momento que o teu adversário vai te entregar para o juiz. Ou seja, vai chegar um momento que o juiz vai julgar a causa de vocês e o juiz vai te lançar na prisão. Ou seja, está subentendido aqui que a pessoa, mais uma vez, fez alguma coisa, cometeu um pecado contra alguém. E aí essa pessoa se tornou adversário, inimigo, por causa do pecado que a pessoa cometeu. Por isso ele se tornou adversário. Criou-se uma intriga por causa do pecado que a pessoa cometeu. Entendeu? Então o que ele está dizendo? Entra em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, meu irmão, enquanto você está vivendo, você está vivo, e você tem a oportunidade ainda de se reconciliar, de pedir perdão àqueles que você prejudicou, àqueles que você fez mal, àqueles que você enganou. Você ainda está no caminho com ele. Ainda não chegou o dia do juízo. Você ainda tem a oportunidade de consertar as coisas. Não perca tempo. Vá lá, fale com essa pessoa, peça perdão para ela, reconheça o teu erro. Reconheça tudo que você fez de errado e peça perdão a ela. Se reconcilie com ela antes de chegar ao julgamento. Por quê? Porque se a gente não fizer isso enquanto está no caminho com o adversário, o que vai acontecer? Nós e o adversário estamos caminhando para a presença do juiz. Como diz aqui, para que o adversário não te entregue ao juiz. O que vai acontecer um dia? No dia da prestação de contas. O adversário vai, não sei se necessariamente a pessoa vai dizer para Jesus, olha Jesus, aquela pessoa fez isso e isso contra mim. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, vai chegar um dia em que a queixa daquela pessoa que ela tem contra você vai chegar diante do juiz. Que dia é esse? O dia do juízo final. O dia que Jesus sentar no trono branco. A queixa daquela pessoa vai estar diante de Cristo. Ele vai saber de tudo que aconteceu. E aí aquele momento não vai ser mais momento de reconciliação. Não vai ser mais momento de acertar as coisas. Ali não vai haver mais possibilidade de perdão. Ali vai ser um momento de julgamento. A causa vai estar diante do juiz para ser julgada por ele. Então o que é que o juiz vai fazer? Ele vai entregar a pessoa para o oficial de justiça, simbolizando aqui provavelmente os anjos que cumprem as ordens de Deus. E sejas recolhido à prisão, simbolizando o que? A condenação eterna. Ou seja, no dia do juízo, se a gente não se reconciliar, se a gente viver sabendo que pecou contra alguém e não pede perdão, nós não poderemos ter o perdão de Deus. Porque isso é falta de amor para com o próximo. E a Bíblia é bem clara quando diz que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. E aquele que não ama a Deus não pode ser considerado um cristão, um discípulo de Cristo. Então essa pessoa vai ser recolhida à prisão, ela vai ser condenada. Porque ela viveu no pecado, viveu longe de Deus em desobediência.
E aí diz, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Na verdade, isso aqui é uma linguagem simbólica, né? Na prisão daquela época, alguém poderia sair quando pagasse a sua pena. Mas no caso do inferno, não existe possibilidade de sair dali. Nós sabemos que a condenação ela é eterna. Os textos da Bíblia que falam da condenação do inferno mostram que é uma condenação eterna. Então, algumas pessoas veem nisso aqui até um respaldo para o purgatório, né? De que alguém vai ficar pagando lá até sair daquele lugar. Mas a Bíblia em nenhum momento mostra que há possibilidade de alguém sair de um estado de condenação para um estado de salvação depois da morte. Ou seja, depois que morrer e depois que o juiz emitir a sentença, não tem mais volta. A condenação é eterna. Jesus fala aqui numa linguagem, a gente tem que entender que Jesus está usando como base uma situação humana, de prisão, onde a pessoa ia presa e ela podia pagar a sua pena e depois sair de lá. É por isso que Jesus fala dessa maneira. Ele não está querendo dizer que há a possibilidade da pessoa ficar sofrendo no inferno e depois de pagar tudo, ir para o céu. Isso não existe. Vamos agora para a última parte para a gente finalizar. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Era um mandamento também da lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Ele está aprofundando o significado do adultério. Os judeus, os escribas da lei, todo mundo praticamente pensava, naquela época, que adultério era só a consumação do ato. Um adultério se refere à relação entre pessoas, uma traição de alguém que é casado, ou com uma outra pessoa que é casada, ou com um solteiro. Isso é adultério. Então as pessoas pensavam que isso só acontecia quando havia uma consumação do ato. Realmente um contato físico, para poder haver um adultério. Mas Jesus está mostrando aqui que o adultério não é só isso. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que o adultério, ele é cometido no coração, primeiramente. Ainda que a pessoa não consuma o ato, se no coração dela, ela olhar com uma intenção impura para outra, isso diante de Deus já é adultério. Ainda que ela nunca tenha relações sexuais com aquela pessoa, ainda que ela nunca dê nem sequer um beijo naquela pessoa, se ela olhar com uma intenção impura, ela no seu coração já cometeu adultério. Da mesma maneira, fornicação, né, que é a relação, e prostituição, que é a relação sexual entre pessoas solteiras, né, fornicação. Prostituição engloba tudo, tanto relação de casados como de solteiros, relações que não são aquelas dentro do casamento. Então, tudo isso pode ser cometido no coração. Quando há um desejo ilícito por uma outra pessoa, o pecado já foi consumado, ainda que não tenha havido o ato em si. Então é muito importante a gente saber disso, irmãos. Porque muitas pessoas se orgulham, eu nunca traí a minha mulher, ou eu nunca traí o meu marido. Mas tem muitos homens que quando passam uma mulher na rua, só falta morrer de olhar. Enquanto a mulher não some da vista dele, não para de olhar. Cobiçando, desejando, admirando, olhando para aquelas zonas erógenas da mulher, os seios, bumbum, as outras partes que estimulam o homem sexualmente. E aí o homem fica ali fissurado naquilo, com aquele olhar desejoso, cobiçoso, se deixando estimular sexualmente. Isso já é adultério.
Muitos homens se gabam de nunca terem cometido adultério, mas já fizeram isso muitas vezes. Mulheres também podem fazer isso também, embora isso seja mais comum nos homens. Geralmente os homens se atraem mais pelo olhar, mas a mulher também pode cometer esse pecado, de olhar com uma intenção impura. Então, o que um homem deve fazer? Como se comportar numa situação dessa, um discípulo de Cristo? Nós somos tentados toda hora, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, nós andamos na rua, as mulheres, principalmente, os homens também, mas principalmente as mulheres, andam quase nuas. Elas andam seminuas. Então, não tem como você não ver as mulheres na rua. A não ser que você coloque uma venda e vá andar como se fosse um cego. É impossível não ver. É impossível não olhar. Você sempre vai ver. Agora, como é que eu posso me preservar para eu não pecar? Da seguinte maneira. Se de repente eu olho, vejo uma mulher vestida de maneira sensual, provocante, e eu sei que aquilo ali, de alguma maneira, vai me provocar. Pode me fazer cair em tentação. O que eu faço? O que nós devemos fazer como cristãos? Desviar a nossa atenção para outra coisa. Pensar em outra coisa, olhar para outra coisa, baixar a cabeça, seguir o nosso rumo. Porque se a gente der aquela olhada, e aí continuar olhando, não, eu estou olhando aqui, mas eu estou só admirando. Isso é conversa para boi dormir, irmãos. Porque tem gente que olha, aí fica olhando e admirando. Quando um homem faz isso, ele já está mostrando que ele está com uma intenção impura no coração. Porque não há nenhum outro motivo para ele ficar olhando para uma mulher desconhecida sem parar. Então, se ele olha e ele não desvia o olhar, o foco para outra coisa e continua olhando, ele está alimentando aquele sentimento, aquele desejo que foi despertado nele. Ele está querendo admirar, está aceitando a provocação. Ou então se ele desvia o olhar, mas aí depois ele volta e fica olhando, e aí depois olha, e depois fica olhando de novo, todo o tempo querendo se voltar para olhar. Por que ele está querendo olhar? Porque o seu corpo está se sentindo atraído por aquela mulher. E no seu coração ele está olhando para ela com uma intenção impura. Olhando para ela com um olhar malicioso. Olhando para as partes, admirando de uma maneira pecaminosa. Então isso é pecado. É esse segundo olhar impuro. É se deter naquela visão. Um homem de Deus, quando ele vê essas coisas, que ele sabe que aquilo vai se constituir uma tentação para ele, ele tem que procurar desviar a atenção, desviar o olhar. É fácil? Não, não é. A tentação é grande para a carne pecaminosa do homem, mas é o que ele precisa fazer para agradar a Deus, para ser um discípulo realmente de Cristo, para não cair no pecado de adultério. E aí o texto diz assim, versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não para a gente tirar o nosso olho literalmente. Não é cortar a mão literalmente, porque senão todo cristão ia ter que fazer isso. Ia ter que tirar o olho e ia ter que tirar a mão. Ele está falando o quê? É uma linguagem figurada, querendo dizer o seguinte: se tem atitudes que você está tomando na vida que está te fazendo pecar, evite aquelas atitudes. Ou seja, o que eu estava falando antes. Se quando você vê uma mulher na rua, aquilo é uma tentação para você, evite continuar olhando. Evite olhar depois de novo. Siga com o teu rumo. É isso que ele está querendo dizer. Corte aquela atitude. Arranque aquilo pela raiz. Rejeite aquele tipo de atitude que está te fazendo pecar. Que o teu corpo acha importante.
que o teu corpo quer se deter naquilo, despreza, deixa de lado. E isso em qualquer situação. Em outras palavras, irmãos, qualquer situação ou atitude em que a gente se encontre, que nos leve a pecar, a gente deve deixar de lado, abrir mão. Um alcoólatra, por exemplo, deve deixar de lado amizades que o levam a pecar, deve deixar de lado aquele costume de ir para bar. Se alguém é homossexual e se converte, deve deixar de lado certas amizades que o influenciam para o mal, deixar de frequentar certos lugares. Se o Facebook nos faz pecar, tira o Facebook da tua vida. Se tem um amigo que te leva para o caminho mau, deixa essa amizade de lado. Se o WhatsApp te leva a pecar, se está consumindo a tua vida e o teu tempo e você não tem mais tempo para nada, deixa o WhatsApp de lado. Se assistir televisão está consumindo a tua vida e aquilo é muito importante para você, mas a tua família está ficando de lado, Deus está ficando de lado, arranca isso da tua vida, deixa isso de lado. Ainda que sejam coisas boas, ainda que sejam coisas importantes de fazer, mas se está te prejudicando de alguma maneira, está te afastando de Deus, está te levando a pecar, arranca. É isso que Jesus está querendo dizer. Tira isso da tua vida. É melhor você tirar coisas da tua vida que você gosta, mas que está te fazendo pecar, do que você continuar com essas coisas e ir para o inferno. É isso que Jesus está falando. Tem horas que a gente tem que tomar atitudes radicais, irmãos. Atitudes radicais. De tirar certas coisas da nossa vida. Se uma pessoa é viciada em pornografia, por exemplo, não coloque na sua TV por assinatura canais de pornografia, porque você vai ficar tentado o tempo todo a olhar aquilo. Não tenha revista na tua casa. Joga no lixo. Se desfaz dessas coisas. Tudo aquilo que te levar para o mal, arranca, deixa de lado. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, irmãos, tem muitos mais outros ensinamentos de Cristo aqui, mas nós vamos parar por aqui, porque eu até já me alonguei demais. Então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a praticar essas palavras para a gente viver como verdadeiros discípulos de Cristo, andando conforme a sua vontade. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.